Olá você, eu sou o Carlos Valentim, estamos começando mais um programa Dicas Tributárias. Primeiro quero agradecer a vocês que ajudaram a divulgar o vídeo da semana passada. Ele teve bastantes compartilhamentos e espero que ele atinja o meu objetivo. Que o meu objetivo não é monetizar, se bem que seria bom uma graninha, né? Mas não é monetizar. Meu objetivo realmente é ajudar pessoas que passam por certas dificuldades na área tributária sem ter necessidade disso. Parece que a Receita Federal acha que os não residentes no Brasil são todos estrangeiros, que ninguém saiu do Brasil para morar fora e tem uma situação que precisa ser resolvida e que precisa da ajuda da Receita Federal para isso. Mas então espero que alcance esse objetivo, que eu ficaria bastante feliz se conseguisse criar uma ferramenta que pudesse ajudar a todos de uma forma mais simples, mais automática. Bom, a partir de hoje, eu vou começar a falar com vocês sobre as atualizações em matéria tributária. Tem coisas importantes acontecendo no Congresso Nacional. A medida provisória 1171, ela já saiu da Câmara dos Deputados, foi para o Senado Federal. O Senado Federal criou uma comissão para avaliar o texto original da medida e mais as 106 emendas que foram inseridas nela. Constituíram essa comissão deveria ter uma primeira reunião no dia 13 de junho, agora passado, mas essa reunião foi adiada para o dia 21 de junho. Então vamos ver o que vai acontecer, espero que na próxima semana eu possa trazer informações mais atualizadas sobre ela. Outra coisa que está rolando no Congresso Nacional, que também é bastante importante, é a reforma tributária. A reforma tributária, a comissão que foi criada para a avaliação da reforma tributária, concluiu seus trabalhos tem mais ou menos umas 2 semanas. Foi gerado um relatório de 94 páginas. Esse relatório tem como relator o deputado Aguinaldo Ribeiro, que é do Partido Progressista da Paraíba. E é um relatório bastante interessante, bastante importante até porque ele faz um desenho de como as conclusões foram obtidas. Houve uma audiência pública onde diversas pessoas de todos os segmentos da sociedade participaram, dando suas opiniões, dando suas sugestões. Os partidos políticos também participaram, as confederações de indústria, de comércio, das instituições financeiras, todas elas também participaram. Isso gerou um documento relativamente grande. Então, essa reforma tributária, ela está sendo tem como base a PEC 45 e a PEC 110. São propostas de emenda constitucional que já foram avaliadas pelo Congresso, mas não foram aprovadas, e elas voltaram agora a serem analisadas. Não vai mudar muita coisa daquilo que já foi falado no passado, ou seja, serão extintos os 5 tributos que existem, que são os tributos indiretos sobre consumo, que são tributos que são da competência dos estados, da União e do município. A ideia é simplificar isso para um único tributo. Esse único tributo, em algumas versões, ele poderá ser apenas federal, em outras versões ele pode ser estadual e federal. Estadual e federal eles chamam seria o IBS Dual. E isso, o estado de São Paulo tem uma pressão bastante grande para esse dual, porque ele é o principal estado gerador de riquezas do país, então ele teria uma perda de arrecadação tributária bastante significativa. Tudo isso está sendo discutido, tem diversos substitutivos para aquilo que já foi colocado, e está se pensando numa série de situações do que fazer para implementar isso de uma forma que não traga prejuízo para ninguém, nem para o contribuinte, nem para os estados, para os municípios e para a União Federal, e também o que fazer com essa parcela que vai ficar entre um sistema e outro. Por exemplo, o que vai se fazer com os créditos acumulados de ICMS e IPI, de quem tiver quando chegar no momento de começar a vigorar as alterações. Então também já tem todo um projeto sendo alinhado para como vai ser tratado esses créditos tributários, que esses créditos tributários são relacionados aos tributos indiretos, então tudo que você compra no primeiro momento você tem um crédito sobre isso, e o que você vende, você tem um débito. O encontro dessas duas coisas, ou seja, quando você tem mais compra do que venda, você tem aí um crédito que você utiliza para amortizar o pagamento do ICMS e do IPI futuro. Então, se acabar o ICMS e o IPI e você tiver um crédito acumulado, tem que se fazer alguma coisa para que ele possa ser utilizado.
Também vai se falar sobre os tributos sobre fortunas, os tributos sobre propriedade, porque você sabe que o nosso sistema tributário a gente tem impostos sobre consumo, sobre renda e sobre propriedade. Então, esses impostos sobre propriedade, que é o IPVA, por exemplo, é um deles, deve ser alterado também. Tem algumas alterações sendo previstas no ITCMD, mas tudo isso eu pretendo trazer detalhado para vocês a cada segunda-feira. É bastante informação e eu pretendo trazer essas informações de uma forma bastante analítica, bastante técnica e também no linguajar fácil de todo mundo entender. E aqui nós só temos, eu costumo limitar meus vídeos a apenas 10 minutos ou menos, até para não cansar muito vocês. Sei que vocês têm mais o que fazer do que ficar assistindo vídeos de longa duração. Então, esse projeto também ele vai falar sobre como é que vai ficar essa fase de transição. Então, por exemplo, o IBS deve ser cobrado aí um valor muito pequeno, nos primeiros anos de apenas 1%, até que todo mundo se adapte, porque vai ter uma adaptação muito grande de sistemas das empresas para controlar tudo isso. Então, tudo isso está sendo pensado e tudo isso vai sendo trazido na medida em que as coisas vão acontecendo. Isso depois vai passar para o Senado Federal também avaliar. E como são PECs, ou seja, são propostas de emenda à Constituição, ela tem um rito de aprovação um pouco mais rigoroso do que uma simples projeto de lei. Então tem que ter aí uma certa maioria de aprovação em termos das duas casas. Isso vai levar aí um tempo, mas tem que ficar pronto até o final do ano, tem que ser aprovado até o final do ano, senão não entra em vigor no ano que vem. Bom, então por hoje é só. Qualquer coisa que vocês ainda queiram discutir sobre isso, queiram ter mais informações, os meus dados estão aqui embaixo, a gente pode falar sobre isso tranquilamente, tá bom? Então, boa semana para todos, uma semana produtiva e que Deus os abençoe. Um abraço, tchau, tchau.